Olá, Shalom. A paz do Senhor a todos. Eu fiz mais um estudo, creio que todos vocês que gostam de estudar a palavra do Senhor vão valorizar o conhecimento e aprender mais e mais sobre a palavra de Deus. Hoje o assunto é sobre o nome Jacó. Foi traduzido para nós como Jacó, mas o nome dele em hebraico é Yaakov. A palavra de Deus, ela chegou até nós e passou por traduções. Não estou querendo com isso colocar dúvida sobre a tradução, não é isso. É do conhecimento de alguns que até chegar a nós houveram concílios, né, reuniões para definir quais livros eram do Espírito Santo, daquilo que realmente tinha importância de que houvesse conhecimento de toda a humanidade, a geração, que foi traduzido para nós, o livro que era em hebraico, a Bíblia, os pergaminhos, que antigamente não existia papel, não existia Bíblia igual tem hoje, eram pergaminhos que eram escritos na época de Moisés, que o Senhor revelou para Moisés os livros da lei, que são conhecidos como Torá, ou Pentateuco, ou Tanakh, em hebraico. E como Moisés escreveu o Pentateuco e depois os outros profetas, as pessoas, né, os livros históricos que foram escritos na grande maioria na língua hebraica e alguma coisa em aramaico, mas o hebraico e o aramaico é muito parecido, a língua é muito parecida. E na tradução até chegar a nós, houveram algumas traduções. Nós sabemos que passou na época do Império Romano, invadiu, sitiou Jerusalém. Ali já se falava a língua grega, né? Além do hebraico, grego e outras línguas que se falavam lá na época. E foi traduzido do hebraico para o grego, depois para o latim, que foi a Vulgata Latina, até chegar a nós, que hoje chegou a Bíblia, né, em português e em todas as línguas. A maioria dos tradutores, né, eles traduziram a palavra de Deus até chegar a nós. E com isso, nessas traduções, houveram algumas palavrinhas em hebraico, a qual a tradução ficou um pouco a desejar. Eu digo isso, meus queridos, porque tem palavras que hoje foi traduzido para nós, que se hoje nós tivéssemos o conhecimento, os estudos que se tem da língua hebraica, a facilidade que nós temos hoje através da internet de aprender o hebraico, certamente os tradutores, né, no caso, não teriam traduzido algumas palavras da forma que traduziu. Hoje, com a internet, tem uma facilidade grande de se aprender hebraico. E quando nós aprendemos hebraico, nós vemos que tem algumas palavras que foi traduzido de modo diferente daquilo que é o real significado. Eu vou trazer hoje uma palavra, um nome, que a tradução, aquilo que tem na Bíblia cristã, que tem nas nossas Bíblias, e que isso já deu muito nó na minha cabeça quando eu lia, quando eu meditava na palavra de Deus. Eu não me encaixava por que o nome de Jacó, que foi traduzido como Jacó, tinha um significado que eu não vou nem falar o significado, porque todos vocês sabem o significado de Jacó na Bíblia cristã. E quando eu comecei a estudar, que eu tive eu fiz um curso, pequeno curso de hebraico, eu aprendi o real significado do nome de Jacó. E é sobre isso que eu vou falar. Esse estudo de hoje é sobre isso, o nome de Jacó, a história de Jacó. Para começar, o hebraico, ele não existe a letra J, o som da letra J no hebraico não existe. Todos os nomes que foram traduzidos para nós com som ou letra da letra J, vou dar só um exemplo rápido. Jeremias, não é Jeremias em hebraico, é Yeremiah em hebraico. Isaías, não é Isaías, é Yeshayahu.
Então, o J normalmente é o som do I, do Yud, da letra Yud no hebraico. E daí por diante. Mas nós vamos falar sobre o nome de Jacó. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu fico olhando para cá porque meu notebook está aqui. E é um estudo. O estudo que nós vamos aprender juntos hoje, o estudo é bom nós acompanharmos com a Bíblia. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. E os textos que nós vamos ver, a grande maioria dos textos está no livro de Gênesis. Então, mantenha a Bíbliazinha aqui, ó, a minha tá aqui, ó. Aberto no livro de Gênesis, e vamos lá. Em Gênesis 12, 4, a palavra nos diz, o chamado de Abrão, o nome de Abrão é o mesmo de Abraão. Nós vamos aprender isso. Gênesis 12, 4, o chamado de Abrão. Deus falou com Abrão aos 75 anos. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, a terra de Harã, e da tua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Tomou Abrão Sarai e a Ló, seu sobrinho, e partiu. Abrão creu e obedeceu, ou obedeceu e creu? Qual a sua resposta? Abrão é considerado o pai da fé, amigo de Deus. Na palavra de Deus fala que ele é amigo de Deus. Isso agradou a Deus. Em Gênesis 15, 6, e creu ele no Senhor. A primeira vez que aparece essa palavra, crer, fé, em hebraico é emunar. É a primeira vez que aparece essa palavra, fé, crer, na Bíblia hebraica e traduzido para nós como creu. Fé, é tudo a mesma coisa. Em Isaías 41, 8, a palavra nos diz o seguinte, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Isaías 45, 4. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Se vocês forem ler na Bíblia, em Gênesis 17, 5, tem essa expressão, tanto no hebraico quanto na nossa Bíblia. Deus muda o nome de Abrão. Abrão, em hebraico, significa pai exaltado. Em hebraico não se fala Abrão, se fala Avram. E o nome que Deus mudou, ele acrescentou uma letra em hebraica, que é a letra Rei. A letra Rei, ela faz parte daquele tetagrama do nome que judeu nenhum pronuncia, porque o Senhor falou para não pronunciar o nome dele em vão. Judeu não pronuncia esse nome de jeito nenhum. Eu fiz para vocês aqui, só para vocês verem rapidinho. Isso não vem ao caso agora, mas para vocês conhecerem qual que é a letra. A escrita em hebraica, ela é da direita para a esquerda. Diferente da nossa, que a leitura é feita da esquerda para a direita, deles é o contrário, da direita para a esquerda. Esse nomezinho aqui, ó, é o famoso tetagrama, que significa eu sou. Significa eu sou. E o judeu também não pronuncia essa expressão eu sou de jeito nenhum. E esse nome aqui é o nome de Deus. Estou falando, mas eu não estou pronunciando o nome que tem aqui em hebraico. Quem estuda hebraico sabe pronunciar esse nome, só que nós não devemos pronunciar, e eu também não vou pronunciar. Mas as letras é o Yud, que é o primeiro, que é da direita para a esquerda, o Yud, o Rei, que é essa letra aqui, o Vav e o Rei. Então, essas 4 letras aqui é o famoso tetagrama e é o nome de Deus.
E quando ele mudou o nome de Avrão e Sarai, o nome de Avrão era o seguinte, ó, era esse daqui, ó, Avrão, o Aleph, o Veit, o Resh e o Mem, Avrão, que a pronúncia em hebraico é Avram, e o nome que o Senhor mudou, ele acrescentou a identidade do nome dele, o rei, no nome de Avram. Aí passou a ser Avraham. Avraham é o nome de Avram que mudou. E passou a se chamar pai de muitos. Já não era pai exaltado, mas pai de muitos. Avraham. E de Sarai, antes era o Shim, o rei, o Resh e o Yud. O Senhor tirou o Yud e acrescentou a mesma identidade, ó, a letrinha do nome de Deus. O rei no nome de Sara. Então, antes era Sarai, aí tirou o Yud e colocou o rei, que é Sara. Sarai significava zombaria e Sara significa princesa. Esse foi o nome que o Senhor mudou, e a partir dali, toda vez que é relatado sobre Avrão, não se tem mais o nome Avrão, mas sim o Avraham, que é Abraão, para nós foi traduzido como Abraão. E Sarai não foi mais pronunciado o nome de Sarai, e sim Sara. Todos os textos a partir dali que foram escritos com o nome mudado. Ali houve uma mudança de nome. Deu para entender um pouquinho? Em Gênesis 17:4 fala o seguinte: e fez um concerto, um pacto, uma aliança. No 17:5, o Eterno fez uma promessa a Avraham, que é Abraão. Sua semente seria inumerável como as estrelas. Gênesis 21:4. Nasceu o filho da promessa. Para nós, aos 100 anos de Avraham, nasceu o filho da promessa. Em hebraico é Yitzhak, que para nós foi traduzido Isaac. E o que aconteceu? Isaac, Yitzhak, significa riso, alegria. Maravilha, né? Nós vamos ver que Isaac casou-se com Rebeca. Rebeca em hebraico é Rivka. Yitzhak casou com Rivka e tiveram gêmeos. Esaú, que em hebraico é Esav, e Jacó, que foi traduzido como Jacó, é Yaakov. Eu fiz questão de fazer esses nomes também para vocês conhecerem as letrinhas desses nomes. Olha só, os gêmeos. O nome deles é até parecido, mesmo que às vezes a pessoa não sabe o hebraico. Ó, o Yud, aqui é o tetragrama, nome de Deus. Aqui, ó, o mesmo Yud no nome de Yaakov. O nome de Yaakov, que foi traduzido como Jacó, para nós é o Yud, o Ain, o Kof e o Veit. Então, aqui, ó, Yaakov. E o nome de Esaú tem o mesmo Ain, o Shim, ou também Sim, que pode ser pronunciado tanto Shim como Sim, e o Vav, que se lê Esav. Aqui é o nome de Esaú, que foi traduzido para nós como Esaú, mas em hebraico é Esav. E aqui Yaakov. Bem, vamos lá. O que significa em hebraico esses dois nomes? Esav, que é Esaú, significa coberto de pelos ou obra dele. Em hebraico significa obra dele, ou também coberto de pelos. Por que ou também? Porque da mesma forma que no nosso palavreado, aqui no nosso vocabulário, existem palavras que existem outros significados, no hebraico também é assim. Tem várias raízes, que eles falam raiz de palavra, que dá origem a outras palavras com outro significado. Então, o Esav aqui, que é o Esaú, tanto podia ser coberto de pelos, como obra dele, também é Esav.
E Yaakov, que é Jacó, vem da raiz Ekev, significa aquele que segue. Yaakov, que é o nome de Jacó, significa aquele que segue. E a raiz Ekev também pode significar perseverante, aquele que persevera, persistente, aquele que persiste, galardão. E tem também, em alguns textos da Bíblia, essa raiz Ekev, no significado de emboscada e também calcanhar. Então, olha só, tudo isso significa essas palavras, né, essas letras que são raiz de Ekev, que originou o nome de Yaakov. Mas no hebraico, na cultura judaica, Yaakov é aquele que segue, que persevera, persistente, galardão. Isso é Yaakov, Ekev. Em Gênesis 32, 26, 27 e 28, nos fala sobre a luta de Jacó com o anjo. Jacó lutou com o anjo. E num determinado ponto da luta, ele falou: não te deixarei ir se não me abençoares. No verso 27, e disse-lhe, o anjo perguntou para Jacó, qual é o teu nome? E ele disse, Yaakov. E no verso 28, não se chamará mais o teu nome de Jacó, Yaakov, mas também foi acrescentada essa palavrinha od que tem ali no hebraico, na Bíblia hebraica, significa e também, ou mais se chamará também, Israel. Israel. O nome de Yaakov, de Jacó, não mudou o nome. E nós vamos ver os textos e vocês vão entender por que não mudou o nome. Foi acrescentado o nome Israel, que é Ish em hebraico é homem, Ra é guerra, aquele que luta, e El é Deus, aquele que luta com Deus. O homem que luta com Deus. E o nome de Yaakov também passou a se chamar de Israel. Houve um acréscimo no nome de Jacó, de Yaakov. A raiz Ekev, do nome Yaakov. Na Torá, a Torá, que é a Bíblia do povo israelita, também conhecida como tem a Torá, ela é dividida em parashat, em porções. A Bíblia hebraica é diferente da nossa. Nós aqui, quando foi traduzido para nós, foi transcrito como em capítulos, para que nós entendêssemos melhor os textos, as passagens. Na Torá, a Bíblia deles, também conhecida como Tanakh, foi dividida em parashat, parashat é porções. A Bíblia deles é feita em porções. Às vezes dá um pouquinho de diferença, porque não tem capítulos, tem parashat, são porções. E existe uma parashat no Tanakh deles, que é a Bíblia deles, mas é a mesma coisa da nossa, a tradução é a mesma da nossa Bíblia. E nessa parashat, o nome dessa parashat é Ekev. Olha só, a parashat Ekev. Essa parashat Ekev da Bíblia judaica é a nossa passagem lá em Deuteronômios 7:12. Abram a Bíblia em Deuteronômio 7:12 e você vai ler o seguinte: será, pois, que se, ouvindo estes juízos, essa expressão se, que foi colocada ali, o se, na Bíblia hebraica tem o ekev. Só que esse ekev que tem ali, que foi traduzido para nós como se, que é uma coisa ocasional, né? Ocasional, né? Se, será, pois, que se, ouvindo estes juízos, na Bíblia hebraica é o seguinte: será, pois, que se continuar, persistir, não tem o se, será, pois, que continuando, persistindo, o resultado de você persistir,
o resultado de você continuar ouvindo esses juízos e os guardares e fizeres, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou aos teus pais. Deu para vocês entenderem um pouquinho? Em Deuteronômio 7, 12, aonde foi traduzido para nós como se, não é se. Teria que ter, a verdadeira tradução seria o seguinte: será, pois, que, continuando a ouvir estes juízos, ou será, pois, que o resultado de ouvir estes juízos, ou será, pois, que persistindo e ouvindo esses juízos, então tudo isso significa a expressão Ekev, que é o nome, deu origem ao nome Yaakov, de Jacó. Deu para vocês entenderem um pouquinho? Ora ao Senhor que sim. Yaakov, Jacó, aquele que segue, que persevera, que insiste. Não fica mais fácil agora nós sabemos o verdadeiro significado do nome Yaakov, Jacó. E também, que foi também acrescentado no nome de Jacó, Yaakov, o nome de Israel, aquele homem que luta com Deus. Se nós separarmos as letras do nome Israel, também dá Yashar Lifnei El, que é aquele que é reto diante de Deus. Em Gênesis 32, 28, então disse, não se chamará mais o teu nome de Yaakov, mas foi acrescentado o nome Israel. Houve um acréscimo do nome de Jacó para Israel. Diferente da mudança de nome que houve de Avraham e Sara, que a partir dali o nome de Avraham continuou e de Sara continuou. Houve uma mudança ali. Foram os únicos nomes que foram mudados na palavra de Deus, foi o de Avraham e de Sara. E de Yaakov houve o acréscimo para Israel. Leamos Gênesis 37, 3. Olha só que interessante. Se você ler esse capítulo, você vai encontrar os dois nomes. Israel, ali o Senhor já tinha acrescentado o nome de Israel no nome de Yaakov. Se você ler o 37, no 3, fala o seguinte: Israel amava José, que é Yosef, mais do que a todos. Aí você continua lendo o capítulo, lá em Gênesis 37, 34, fala o seguinte: então Yaakov, que é então Jacó, rasgou os seus vestidos. No mesmo capítulo você vai achar os dois nomes. Podia chamar de Israel, que deu origem à nação de Israel, o povo de Israel, e também Yaakov, que é o nome de Jacó. Gênesis 42, 1. Vendo então Jacó que havia mantimento, após o nascimento dos 12 filhos de Jacó, né, que deu origem às 12 tribos de Israel. E também Jacó teve uma filha, lembra disso, tá? Ele teve os 12 filhos, que deu origem às 12 tribos de Israel, e teve uma filha também chamada Diná. Jacó foi um homem abençoado pelo Senhor, sempre foi. Então, olha só. Deus de Abraão, pai de muitos, pai, Deus pai. Deus de Isaac, Deus de Isaac. Isaac é tipo do filho, do cordeiro. Vocês lembram lá quando o Senhor pediu para Abraão sacrificar? Isaac é símbolo do sacrifício do cordeiro. E Deus de Yaakov. Yaakov, aquele que segue, símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é persistente, ele nos segue, ele insiste conosco em nos regenerar, em nos levar em comunhão com o Pai, em nos transformar em novas criaturas. Então, olha só, Deus de Abraão, Deus de Isaac, que é o nome Isaac significa riso, alegria, e Deus de Yaakov. Continuando a história de Jacó, Gênesis 25, 22, 23. E os filhos, aqui já é a gestação de Rivka, tá? De Rebeca.
E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Rivicá, ela orou a Deus, porque os filhos, só que ela não sabia que eram filhos, ela sentia parecia uma luta dentro do ventre dela, e ela orou ao Senhor, orou a Deus, e Deus respondeu para ela, Deus falou com Rivicá, com Rebeca. Verso 23. E o Senhor Deus, falou para ela e lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior, que é Esaú, servirá ao menor, que é Iacov. Gênesis 25, 25 e 26. E saiu o primeiro ruivo, todo como um vestido cabeludo, e por isso chamou-se de Esav, que é todo cabeludo. E saiu o primeiro todo ruivo, vestido como um vestido cabeludo, e por isso se chamou Esav. No verso 26, e depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Não houve o rompimento do parto. Foi uma situação inédita, porque eram dois gêmeos, Esaú e Jacó. Gêmeos, eles nasceram no mesmo parto, não teve dois partos. Nascendo um, dando um tempo, depois nasceu outro. Os dois nasceram de um mesmo parto. E não houve rompimento do parto, porque Yaakov, ele estava agarrado no calcanhar, no pé agarrado no calcanhar de Esav. Então não houve dois partos. Então, numa situação dessa, o que acontece sobre o direito da primogenitura? A palavra de Deus, existem textos sobre quem tinha direito à primogenitura. É óbvio que a primogenitura é aquele que nos fala das primícias, do primeiro. O primeiro foi Esaú, só que não houve rompimento do parto, foi um parto só. Então, o judaísmo entende que ambos têm o direito de herança, tanto Esaú quanto Jacó. O que aconteceu? Vocês já se perguntaram, porque eu já me perguntei. Nosso Deus é um Deus onisciente, ele sabe todas as coisas. O Senhor sabia que Rebeca, estava grávida de gêmeos. Por que o Senhor não deu um jeitinho de fazer Jacó sair primeiro? Né? A gente vê assim, a gente lê essa história, parece uma história assim, que houve uma preferência, mas não é questão de preferência. O Senhor, que ele é onisciente, ele já sabia e permitiu que Esaú saísse primeiro e agarrado ao calcanhar dele nascesse Yaakov, porque como o Senhor é onisciente e conhece todas as coisas, ele já sabia como seria Yaakov, a personalidade, as escolhas dele, e já também sabia o que seria Esav. E é isso que nós vamos ver nos próximos textos. Como Deus ele é onisciente, ele permite coisas que às vezes nós nem entendemos, mas depois lá na frente nós vamos entender. A palavra do Senhor em Malaquias 1:2, olha só o que a palavra nos fala. Eu vos amei, isso Deus falando para o profeta. Eu vos amei, diz o Senhor. Eu vos amei aqui, o Senhor ama a todos. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Quer dizer, não eram os dois gêmeos? Não nasceram do mesmo ventre? Não nasceram no mesmo parto? Não houve divisão do parto? Aí a resposta é óbvio que sim. Não foi Esaú irmão de Jacó? Sim, a resposta é sim. Ambos eram netos de Abraão? Sim. De Sara? Sim. Filhos de Isaac? Sim. Disse o Senhor, todavia amei a Yaakov. Malaquias 1:2. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis,
em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor Deus, todavia amei a Jacó e Israel. Como Deus é onisciente, ele já sabia dessa gravidez de gêmeos de Rivicá, e gêmeos são dois, e dois filhos no mesmo momento. E o Senhor, como onisciente que ele já sabia, o Senhor sabe de tudo antes de acontecer. Ele já sabia que Isaac iria ter preferência pelo filho Esaú, e também que Rivicá ia estar sempre do lado de Jacó. Mas Deus, que conhece e sabe da sinceridade do coração, sabia da insistência, da perseverança de Jacó, na obediência dele estar sempre junto do pai e da mãe. O Senhor deu para Jacó o direito de primogenitura desde o seu ventre, porque quando ele falou com Rivicá, que o maior serviria o menor, era isso que Deus estava querendo dizer. Gênesis 25, 27. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, pacífico, humilde, habitando em tendas. Verso 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Olha só, verso 28. Gênesis 25, 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Olha a preferência que ele tinha pelo filho. Mas Rivicá, amava Jacó. Gênesis 25, 32, verso do 32 ao 34, nos fala sobre o desprezo que Esaú teve da primogenitura. Ele não estava nem aí para a bênção do pai da primogenitura. Gênesis 25, 33. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura. Jacó não enganou o irmão dele. Ele comprou uma coisa que para ele era a coisa mais importante que ele tinha, de uma pessoa que era o irmão dele, que não estava nem aí por um direito que ele também tinha. Os dois tinham direito à primogenitura aí por serem gêmeos e o parto não ter sido interrompido. Só que Jacó valorizava a bênção, queria a bênção da primogenitura. E como quem dava a bênção era o pai, e o pai tinha preferência por Esaú, glória a Deus que o Senhor falou com Rebeca, sobre essa profecia de que o maior serviria o... Dando continuidade, meus queridos, em momento nenhum houve engano de Jacó na compra da primogenitura. Ele desejou, amou receber essa bênção do pai, e assim ele fez e assim conseguiu. Enquanto Esaú desprezou e muito as coisas do pai, as bênçãos que o pai tinha para dar para ele, Jacó fez ao contrário. Ele amou, valorizava, persistia, fez jus ao nome dele, né? E vamos dar continuidade a esse ensino maravilhoso, estudo maravilhoso. Peguem a Bíblia, tá? Confiram os textos. Nós, em Gênesis 26, 34 a 35, nos fala o seguinte: Esaú, aos 40 anos, trouxe amargura de espírito à sua mãe, Rebeca, ao tomar para si mulheres hetéias, Judite e Basemate. Aos 40 anos, Esaú formou família com hetéias. Nós sabemos que os povos, desde lá do Éden, houve um segmento
como se fosse assim, da linha do bem e da linha do mal. E a descendência dos heteus é da linha do mal, para vocês entenderem bem. Eu não vou falar sobre isso agora porque o estudo vai ficar muito grande, mas os heteus eram pessoas que não tinham a mesma cultura, não conheciam ao Deus que Abraão, Isaac e Jacó conheciam. E a palavra do Senhor fala que Esaú se casou com uma heteia, que era como se fosse assim, eles adoravam outros deuses, deuses pagãos, tinha culturas opostas daquilo que é o conhecimento, daqueles que querem e estão no caminho do bem, que é o caminho traçado por Deus, do caminho da verdade, da justiça, aquilo que agrada a Deus. E eu trouxe esse texto para vocês entenderem sobre Esaú e Jacó. Esaú, ele seguiu o caminho de Caim. O caminho de Caim, ele é conhecido como o caminho do mal, o caminho do maligno, aquele que trama coisas, que pensa coisas do mal. E interessante, se nós formos seguir a fundo esse estudo, é impressionante como Esaú seguiu esse caminho do mal. E sendo que eram gêmeos, nasceram do mesmo ventre, foram criados pelos mesmos pais, tiveram certamente os mesmos ensinos, só que nós temos o direito do livre-arbítrio. Todos nós fazemos as nossas escolhas, não é porque eram gêmeos, nasceram do mesmo ventre, que tinham que ser igual 100%. Não. Infelizmente, bom seria que sim, né? Bom seria que ambos tivessem seguido o caminho do bem. Mas, como o Senhor é onisciente, o Senhor já sabia as escolhas que faria Esaú e as escolhas que faria Jacó. Por isso que o Senhor deu profecia para Rivca, para Rebeca, dizendo que o maior serviria o menor. Ali já estava confirmado o direito da primogenitura para uma pessoa que seria Jacó, que lá na frente seria o eleito do Senhor, a descendência do povo de Israel, a descendência do povo judeu, o povo do Senhor. Esaú seguiu o caminho de Caim, desobedecendo aos pais, desprezando o mandamento de Deus sobre casar-se com mais de uma esposa. Querendo ou não, desde lá no Éden, sobre o casamento, a palavra do Senhor está bem clara sobre os dois serão uma só carne. Está aí no livro de Gênesis. Então, ali, eles tinham que seguir isso, era seguido isso. Só que no Primeiro Testamento, no Velho Testamento, houve por causa dos pecados, depois que o pecado se instalou no coração do homem, houve essas desobediências que trouxeram consequências terríveis, que é o que nós vamos ver aqui, estamos vendo aqui. Tanto Caim tomou mais de uma esposa, que deu descendência a povos inimigos de Israel. Esaú seguiu os mesmos passos de Caim, casando-se com mulheres hetéias, que também dali nasceram inimigos de Israel, que nós vamos ver lá na frente. E a palavra do Senhor nos fala que Esaú trouxe amargura de espírito para os pais. Nenhum pai que serve a Deus, que quer ver os filhos bem casados na presença do Senhor, fica feliz de saber de um casamento desigual. E houve um jugo desigual ali. Isaac envelheceu. No que Isaac envelheceu, a palavra do Senhor nos fala que os olhos dele enfraqueceram de maneira que não podia ver. Quando eu leio esse texto, eu lembro lá de Eli. Vocês lembram? O profeta Eli era um profeta, foi uma bênção, realizou coisas maravilhosas, profetizou, foi usado nas mãos do Senhor, só que na velhice dele, infelizmente, os olhos dele, se escureceram, aí fez coisas não tão agradáveis. Não estamos aqui para falar de Eli agora, não. Vamos falar de Isaac. Com Isaac aconteceu a mesma coisa. A palavra fala que os olhos dele enfraqueceram de maneira que não podia ver. Aqui o que não podia ver, meus queridos, eu entendo que espiritualmente ele não estava conseguindo ver aquilo que Deus tinha mostrado para Rebeca sobre a primogenitura. E com isso criou uma situação delicada
a qual nós vamos entender agora. Antevendo sua morte, chamou Esaú, aqui no caso Isaque, velho, né, já estava idoso. Antevendo, sabendo que ele estava perto de morrer, ele chamou Esaú, que era o preferido dele, o filho preferido dele, mas não do Senhor, por causa das más obras dele, das más escolhas. Pediu que ele fosse ao campo e lhe trouxesse uma caça para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Mas Rebeca ouviu isso enquanto Isaac tinha perdido a visão, estava com a visão fraca. Rebeca estava com tudo bem antenado. Quando ela ouviu isso, ela estava com os olhos, ouvidos bem bons, bem atentos. Lembra, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala, diz a igreja, fala para a igreja. E Rebeca lembrou-se da profecia que o Senhor tinha dado a ela, que o maior, que é Esaú, serviria o menor, que é Jacó. Ali ela entendeu que o direito da primogenitura, ela sempre entendeu que o direito da primogenitura era de Jacó. Ela preparou um guisado para Isaac, instruiu Jacó em tudo que ele devia fazer. Rebeca, ela instruiu tudo o que Jacó deveria fazer. E Isaac abençoou Jacó. Nesse texto que nós lemos, nós vemos a preocupação de Jacó. Tipo assim, mãe, se o papai descobre, eu vou ser visto como impostor. Mas Rebeca foi sábia. Em Gênesis 27, 6 a 29, que é onde está relatada essa história, Rebeca foi sábia. E no verso 8 diz o seguinte: meu filho, ouve a minha voz. Vai por mim, porque quem falou comigo foi o Senhor Deus. Deus me falou que o maior serviria o menor. Você que vai ser o dono da bênção, o herdeiro da primogenitura. E ele sempre lutou, fez jus ao nome dele, aquele que segue, que persiste, fez jus para que ele merecidamente recebesse o direito da primogenitura. No verso 13, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz. Ela pegou sobre ela porque ela tinha certeza que o Senhor falou com ela. Então ela tinha certeza da palavra de Deus. Deus tinha falado com ela isso. E pronto, temer para quê? Se o próprio Senhor falou com ela. Entendam, queridos, Esaú, ele não ficou mal, ele não ficou rebelde, ele não ficou com aquele coração duro, endurecido que ele ficou, porque Isaac, o pai dele, abençoou Jacó, dando-lhe a primogenitura. Esaú, ele sempre teve o coração inclinado para as coisas do mal. Tanto é que, já falei com vocês, em Gênesis 26, 34, 35, Esaú aos 40 anos já era casado com 2 esposas etéias, Judite e Basemate, e com certeza teve filhos, e como teve, que deu descendência a povos que até hoje são inimigos de Israel. Em Gênesis 4, 19, nos fala sobre os descendentes de Caim. Os descendentes de Caim foram a mesma coisa. Ele escolheu mulheres, os netos dele, no caso, neto, bisneto, tataraneto, da árvore genealógica de Caim, vai chegar lá em Lameque. Lameque, ele teve também 2 esposas, Ada e Zilá, que eram descendentes de Caim. E foram dando descendência a povos que são inimigos de Israel. No verso 35, Gênesis 4, 35. E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. E da mesma forma que Caim tramou a morte de Abel, que era irmão dele, Esaú também tramou a morte de Jacó. Mas Jacó, aquele que segue, persistia, insistia, lutava pela primogenitura, pela bênção do pai, pois valorizava as coisas eternas, as coisas do Senhor. Mais uma vez, Rebeca instruiu Jacó a fugir para Harã, ir para a casa do irmão dela, chamado Labão,
pois Esaú intentou em seu coração matar Jacó. Rebeca estava sempre atenta à profecia, atenta às coisas que aconteciam. E Jacó obedeceu à voz da mãe dele. Que bênção quando o filho nos obedece. Filhos obedientes, a voz do Espírito Santo. Aquele ouviu a voz da mãe dele, né? Mas hoje nós instruímos nossos filhos a serem obedientes, a nós como pais, é óbvio, e também a voz do Espírito Santo de Deus. Lá em Harã, Jacó formou uma linda família, casou-se com Lia e Raquel, que eram da parentela deles. Teve filhos, seus 12 filhos, também uma filha, Diná, e gerando assim as 12 tribos de Israel. Vamos só aprender um pouquinho rapidamente a genealogia de Esaú. Esav, também chamado de Edom, deu descendente Amaleque. Creio que muitos de vocês conhecem esse nome, né? Gênesis 36, 1. Esaú, que é Edom, gerou Elifaz. Aí tem a genealogia grande, eu só peguei alguns até chegar. Esaú, que é Edom, aí vem Elifaz, Amaleque, neto de Esaú. Nós sabemos que os amalequitas são inimigos mortais de Israel. Em 1 Samuel 15, ao primeiro rei de Israel, Shaul, que é Saul, também conhecido, deu descendência ao nome Paulo. Shaul é em hebraico. Saulo foi, se não me engano, em grego. E Paulo é em grego. Saul nem lembro, acho que é romano, nem lembro. Eu sei que Shaul deu descendência ao nome Saulo e Paulo, que é tudo um nome só, tá? Ao primeiro rei de Israel, Shaul deu Deus a ordem para destruir totalmente tudo do rei Amaleque, que são os amalequitas. E ele desobedeceu, seguiu o caminho de Caim. Êxodo 17:8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Os amalequitas sempre foram inimigos de Israel, do povo de Israel. Juízes 7:12. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente fizeram guerra contra o povo israelita. Deus usou Gideão e deu-lhe vitória. Salmos 82, do 4 a 7. Disseram: vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Verso 5. Porque a uma se conluiaram e aliaram-se contra ti. Verso 6. As tendas de Edom, que é de Esaú, e dos ismaelitas, que são os árabes, de Moabe e dos agarenos. Verso 7. De Gebal e de Amon e de Amaleque, e a Filístia com os moradores de Tiro. Todos esses inimigos mortais de Israel. Em alguns textos, nós vamos ver agora alguns textos em que o nome Jacó, que não é enganador, nunca foi, e sim aquele que segue, persistente, galardão, perseverante. Nós vamos ver que o nome de Jacó, ele não mudou, ele foi acrescentado também, dando origem à nação de Israel, do povo, das tribos, do povo de Israel. Em Malaquias 1, 2 e 3, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Então, quer dizer, aqui já tinha acrescentado o nome, não mudou. Quero que vocês entendam que não mudou o nome de Jacó. Ele acrescentou, ele podia ser chamado tanto de Jacó, tanto como Israel. Hebreus 11, do 8, 9. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Verso 9. Pela fé, habitou na terra da promessa,
como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, os patriarcas israelitas. Vocês conseguem imaginar, meus queridos? Pensam. Deus de Abraão, que é pai de muitos, Deus de Isaac, riso, alegria, e Deus de Jacó como enganador. Não tem como. Tirem isso da cabeça, por misericórdia. Nunca mais digam que o nome Yaakov, a história dele foi de enganador, porque nunca houve engano. Houve o cumprimento de uma profecia que foi entregue, houve um nome abençoado, porque o nome dele é um nome abençoado, e é isso que tem que ficar na nossa cabeça. Êxodo 3:6 disse mais: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Mateus 22:32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Isaías 1:3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O povo de Israel é uma história linda. Quanto mais eu estudo sobre Israel, mais eu me apaixono pela história de Israel, do povo de Israel, do amor que o Senhor tem por eles e por nós também. É óbvio. Que história linda! Quanto mais nós lemos a Bíblia e nós conhecemos a nação de Israel, o povo de Israel, toda a trajetória de desobediência, de uma linha que fizeram as escolhas erradas, caminho de Caim, no caminho de Caim, que é o caminho do mal, do coração maligno, do pecado, do engano. Aí aquela semente do bem, que sempre lutaram para fazer a vontade do Senhor, nem sempre conseguiram, porque o pecado jaz à porta, o pecado continua existindo, erraram e muito, desobedeceram, pecaram, a casa ficou vazia, Israel foi destruído. Tudo isso num plano lindo, maravilhoso, para que nós também hoje fôssemos herdeiros dessa promessa maravilhosa que Deus tinha feito com Israel. Hoje nós também fazemos. Lá em Levítico 19:2, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Números 23:23. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Josué 21:45. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Isaías 46:13. Estou trazendo para perto a minha retidão, ela não está distante, e a minha salvação não será adiada. Considerei salvação a Sião, meu esplendor a Israel. Salmos 135, do 3 ao 4. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é amável, porque o Senhor escolheu a Jacó e a Israel como seu tesouro pessoal. Jeremias 31, 2 a 4. Assim diz o Senhor: o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Eu edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída mais uma vez, você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. No primeiro ou no Antigo Testamento, significa primazias, primícias, da bênção da unção do Espírito Santo. Apenas o primeiro tinha
esse direito. Lembra que Deus escolheu Jacó, tipo do Espírito Santo, e todos que são nascidos do Espírito têm esse mesmo direito. Em João 16, 7 ao 11, o Espírito Santo convence do pecado, do juízo e da justiça. João 3, 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo. Mas como? Como nascer de novo? Regeneração pelo Espírito Santo. Como uma criança que, ao nascer, depende do Pai, confia no Pai, obedece ao Pai. Ser uma nova criatura, ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus, para crermos no projeto de salvação do Pai, que enviou seu Filho, Yeshua HaMashiach, para que cumprisse todo o projeto dele. E hoje nós temos o direito da salvação e vida eterna com o Pai. Gostaram? Espero que com esses textos todos vocês confiram na palavra, busquem ao Senhor a direção do Espírito Santo de Deus e entendam que Yaakov nunca foi enganador e nem nunca vai ser. É aquele que segue, ele é perseverante, galardão, aquele que insiste. Isso que é Yaakov. Shalom. A paz do Senhor. Até a próxima.